Eu quero convidar esta amada igreja para ler comigo o texto sagrado que está registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos também de número 12 até o versículo de número 21. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 12 também. Quem é membro do corpo de Cristo? Quem sente alegria em fazer parte do corpo de Cristo Jesus? Compor o corpo de Jesus. Imagina, algumas pessoas se gloriam por fazer parte de multinacionais, de bandas ou de fã-clube deste ou daquele famoso, e deve haver uma alegria no coração do salvo em fazer parte do corpo de Jesus, corpo de Cristo. 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, leiamos a palavra de Deus que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isto deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou mão, olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo onde lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Deus quer falar com você através desta palavra. Podeis assentar em nome de Jesus? Podeis sentar. Deus quer falar conosco através desta palavra. Nós somos membros do corpo de Cristo. Os membros foram convidados e estão aqui com alegria. Surge uma pergunta interessante. Estamos falando de corpo, estamos falando de membros que compõem um corpo. E me veio uma interrogação, uma inquietude muito grande. Se somos membros ou próteses? Já se questionou isso? Membros ou próteses? Permita expor o texto para vocês. No capítulo 12, nos versículos de 1 a 11, o apóstolo Paulo vai discorrer, vai expor, vai exortar a igreja em Corinto com respeito aos dons espirituais. E o intuito do apóstolo Paulo é justamente explicitar, deixar tão claro, mas ser tão objetivo, de forma que os novos membros do corpo de Cristo, os crentes em Corinto, não se tornassem ignorantes acerca dos dons. E para isto, o apóstolo Paulo faz uma narrativa, faz uma retrospectiva, lembrando aos coríntios a quem eles serviam e como eles viviam antes de conhecer ao Senhor. Mas que agora, integrados no corpo e movidos pelo Espírito de Cristo, eles são habilitados no corpo a desempenhar funções, ministérios que glorificassem ou que glorificam ao nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo esclarece, doutrina a igreja em Corinto, de forma que eles não se tornassem
queixosos, de forma que eles não se tornassem ciumentos com respeito a um ser usado de uma forma, outro de outra forma, e que com isso causasse uma confusão ou uma divisão daquelas tipo, ele prega, então ele é superior ao outro que tem profecia. O que tem profecia é superior ao que fala línguas. O apóstolo é superior àquele que é apenas um evangelista. Para quebrar esses paradigmas, para quebrar estas barreiras, e a fim de que não surgisse divisão, o apóstolo Paulo vai dizer: todos quanto estão no corpo, todos quanto compõem o corpo de Jesus, estão envolvidos, estão possuídos pelo mesmo Espírito Santo. Tanto um quanto o outro são utilizados, são movidos pelo Espírito Santo a desempenhar funções que sempre vai ser para a edificação do corpo e para a glória de Deus. Porque afinal de contas, existimos em primeiro lugar para a glória de Deus. Existimos para a glória. Se a existência humana, ela não permeia nesse ponto firme que é a glória de Deus, a existência é vã. Podemos fazer as coisas mais habilidosas que for, podemos fazer as maiores atividades e mais notórias atividades, podemos falar muitas línguas, podemos ter um cabedal de conhecimento muito grande, mas se não existimos para a glória de Deus, a nossa existência é vã. Quem reconhece que existe para a glória de Deus? Quem reconhece isso, levante a mão e dê um glória ao Senhor. Existimos para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Quando Paulo, nesse capítulo, ele usa o exemplo do corpo humano, ele está explicitando, ele está deixando bastante claro o seguinte: que não há dom ou ministérios superiores ou inferiores. Não há o mais e o menos. No corpo de Cristo todos são importantes. No corpo de Cristo todos têm sua singular importância. Não importa a posição, não importa as suas individualidades, porque cada um é único. Há uma pluralidade, há uma diversidade na unidade. Essa diversidade, essa pluralidade está na unidade. E que unidade é esta? O corpo de Cristo. Formamos o corpo de Jesus. Temos características particulares, temos jeitos particulares, temos um falar peculiar, particular, mas compomos o corpo de Cristo. Temos habilidades diferentes, mas compomos o corpo de Cristo. Eu contribuo com você, você comigo, e o nome de Cristo é glorificado. Há esta parceria maravilhosa. Isso só é possível entender mediante a presença do Espírito Santo em nós. Espírito Santo, que fique bem claro, não são esquisitices. Espírito Santo não são triliques. Espírito Santo é a presença de Deus em nós, capacitando-nos. É a presença de Deus em nós, forjando um novo caráter. É a presença de Deus em nós, apontando a direção certa. É a presença de Deus implantando em mim uma identidade celestial, uma identidade de filho de Deus. Uma identidade que qualquer pessoa vai olhar, vai ouvir, vai caminhar, vai trabalhar comigo, com você, e vai dizer: você tem algo diferente. Esse algo diferente, sabe o que é? A presença de Deus. A presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. Não existe ministérios ou dons superiores e inferiores. No texto vemos de forma clara que a igreja é o corpo de Cristo, sendo composta dos diferentes oficiais mencionados no capítulo 12, versículo 28.
conterá apóstolos, profetas, professores ou mestres e etc. Não se pode supor que Cristo é composto de muitos membros. O termo igreja deve estar paralelo ao termo Cristo, que expressa a ideia do corpo inteiro de crentes. Eclesia, que nada mais é aqueles que foram chamados para fora. Aqueles que, conforme Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, versículos 1, 2, 3, ele mostra que houve uma metanoia, houve uma mudança de pensar, houve uma mudança de mentalidade. Há uma cosmovisão, seguimos essa cosmovisão do céu, não mais essa cosmovisão pós-moderna, essa antropocêntrica, não, seguimos a cosmovisão das Sagradas Escrituras, de um Cristo que é o único Senhor e Deus desta igreja. Não temos confusão. Não há confusão, porque onde o Espírito de Deus está, não há confusão, só tem uma direção, uma única direção. Por isto o apóstolo Paulo é enfático. Se você agora lembrar das aulas de ciências na quarta série, aulas de ciência na quarta série trata muito do corpo humano. O corpo humano, segundo a biologia, ele é dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membros. Dentro desses membros há os superiores e os inferiores. Os termos superior e inferior não designam que são melhores ou mais notáveis, apenas a posição em que eles estão. Mas todos eles estão conjugados, todos eles estão unidos, todos eles estão conectados, sendo controlado por uma só cabeça. Só cabeça. Só há uma cabeça no corpo. Temos 2 braços, 2 pernas, 2 olhos até, mas não temos 2 cabeças. Sabe o que significa? Só receberemos uma direção. Pode ter muitos membros, mas só haverá uma direção a ser seguida. Só há uma diretriz, e quem dita essa diretriz é o Espírito, o dono do corpo. Por isso que não é difícil para o membro obedecer, porque ele está conectado no corpo. Não há como quebrar cabeça com alguém que está conectado ao corpo, porque ele humildemente recebe o comando, obedece o comando, caminha para frente, ele não caminha para trás. Pega firme a espada do Espírito, ele não vai pegar uma arma de fogo. Dobra os joelhos, ele não vai para outro lugar ao senão dobrar os joelhos para orar. Surgiu uma guerra, uma contenda, ele não vai atiçar a guerra, ele vai apaziguar, porque ele recebe o comando do cabeça. Quem está entendendo? Quem está entendendo? É fácil dialogar quando alguém está conectado com o mesmo Espírito. É fácil comunicar, é fácil ensinar, é fácil instruir quando a pessoa está conectada ao mesmo corpo. Romanos no capítulo 12, versículo 4 e 6 diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, não têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Somos usados de forma diferente, mas não há em nós um sentimento de vanglória, de orgulho, de soberba e de prepotência,
Porque um é usado em línguas, outros na pregação, outros no ensino, outros no evangelismo, mas todos são usados pelo mesmo Espírito. E se é o mesmo Espírito, a glória só vai para um, a glória só é de um, a glória é do cabeça, a glória é de Deus. É tão simples entender isto, é tão simples compreender. A glória é dele. A glória é do Senhor. Os membros do corpo de Cristo não fazem parte dos membros do corpo que estão a serviço do inimigo. É impossível o meu braço direito seguir o comando do cérebro de outro corpo. É impossível as minhas pernas caminharem na direção que o cérebro de outra cabeça, que está em outro corpo, está comandando. As minhas pernas, os meus braços, os meus membros, eles seguirão as diretrizes, as orientações do cabeça. E no nosso caso, Cristo. No nosso caso, Cristo. Qualquer orientação que vá contra a orientação do cabeça, qualquer caminho que outrem me amostre, esse não vai ser seguido, porque eu sigo apenas uma direção, a direção do cabeça que é o Senhor. O cabeça que é o Senhor. Pertencer ao corpo de Cristo é ser diferente. Diferente no agir, diferente em todas as formas de viver. Não é algo mecânico. Esse diferente e esse agir não é algo mecânico, como se fôssemos robôs. Houve apenas uma mudança de mentalidade, porque antes estávamos tateando, antes estávamos cegos, antes estávamos nas trevas, mas Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. Antes fazíamos o que a nossa natureza decaída ditava para nós, e nos gloriávamos, eu estou vivendo, eu estou curtindo, quando na verdade estávamos encurtando a nossa existência, e estávamos provocando a ira do Senhor. Mas pela graça e pela misericórdia, nós somos conectados ao corpo do Senhor Jesus. Fomos conectados com uma mentalidade transformada, com um coração transformado. Agora, por amor, respondemos às suas diretrizes, às suas orientações. Como? Obedecendo. Obedecendo. Lembram da pergunta? Membros ou prótese? Lembra da pergunta introdutória? Membros ou próteses? Como identificar se eu estou sendo membro no corpo ou se eu estou sendo apenas uma prótese? A partir do momento que a gente sabe o que é um membro, que é sensível, o membro ele tem sensibilidade ao comando. O membro ele tem sensibilidade porque ele está conectado. A prótese nada mais é do que um aparato, um complemento, um substituto, algo que é implantado, tem até alguns movimentos, tem até algumas ações mecânicas, mas sem sensibilidade. Até age, até reage a determinados movimentos, porém não tem sensibilidade. Prótese machuca, prótese fere, prótese usurpa. O membro não é inventado, não é fabricado. O membro é gerado. É gerado, passou por um processo. Não nasce numa fábrica. Permitam-me abrir um parêntese. Em pleno século 21, numa sociedade pós-moderna, capitalista de forma selvagem, é fácil criar comportamentos. É fácil dizer para as pessoas, faz assim. E elas se comportam daquela forma como se fossem de verdade aquilo. Porém, elas conseguem ser aquilo durante um tempo, um período, assim como a prótese. Servirá por um tempo, mas depois terá que ser descartado.
Diferente do membro, que está conectado, e toda vez que fere-se, toda vez que está danificado, toda vez que está enfermo, é cuidado, é tratado, é recuperado, é restaurado, e volta a se conectar, volta a ter a sensibilidade que outrora tinha perdido. A prótese, ela é descartada. O que há nos membros do corpo de Cristo? Cada parte do corpo não é a mesma, e cada parte desempenha uma função diferente. Mas Paulo explica claramente aqui que em cada parte é igual, de igual importante, para que o corpo possa funcionar em harmonia. Isso significa que não importa a minha idade, meu sexo, minha nacionalidade, minha circunstância ou personalidade, eu sou um membro vital do corpo de Cristo, se eu estou seguindo no caminho da santificação. Não é como a teoria da evolução vai dizer: um grupinho de bactérias se juntaram e de repente, virei um peixinho. Ou o peixinho que cansou de nadar e diz assim: agora eu quero me transformar num pássaro, e bate as nadadeiras. Não é desta forma, não é essa forma assombrosa, dessa forma desconectada com as verdades sagradas, de forma alguma. Eu estou no corpo, tenho personalidade, tenho minha identidade, tenho minhas particularidades, tenho minha individualidade, sou diferente dos demais, ok, mas eu estou conectado apenas em um corpo. Eu não formo mais um, só existe um, e esse único corpo recebe a única diretriz, a única orientação do cabeça. Logo, este membro nunca, escuta isto, nunca vai se rebelar com o cabeça. Eu estou falando de membro. Eu estou falando de membros. Nunca vai se rebelar contra o cabeça. Porque o que passa, o que tem no cabeça, tem no membro. É como Jesus falou: eu sou a videira, vocês são os ramos. Você conectado em mim vai dar muito fruto, mas aquele que estiver em mim não dá fruto, eu corto. Meu pai corta. É participante da seiva. Logo produz o fruto que há em Cristo. O que há em Cristo vai existir em mim. Não existe essa rebeliãozinha da teoria da evolução: agora eu quero ser isto. Não, é o cabeça quem diz. É o cabeça quem vai dizer. É o cabeça quem vai dizer: sim, ótimo, você pode agora levantar a sua mão, agora você pode dar um passo para frente. É o cabeça quem diz. Tudo que não vem do cabeça vai ser destruição para o corpo, e ninguém quer se ferir, ninguém quer se prejudicar. Mas se não quisermos prejuízos, se não quisermos consequências drásticas, precisamos voltar a receber as diretrizes, as orientações daquele que é o cabeça da igreja, Jesus de Nazaré. Jesus. Paulo vai explicar aos filipenses, dizendo assim: é preciso haver em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Isso não é difícil, se somos membros do corpo. Filipenses 2, 5 a 11, ele diz: está escrito: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Aí que vem: antes a si mesmo se esvaziou, do grego kenosis. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Em outras palavras, é um tapa sem mão para nós. Porque se nós não tomarmos cuidado, a todo instante o velho homem tenta se apossar de nós. E ao invés de servir, queremos ser servidos. Ao invés de servos, queremos ser senhores. Costumo falar que no céu do reino de Deus só existe uma estrela, uma única estrela. No reino do Cristo só existe um rei, que é Ele. Só há um trono. Só Ele é.
Todos nós somos servos. Ainda que o nosso orgulho bobo, o nosso ego tente nos enganar, tente nos inflar, nos fazendo sentir que somos alguma coisa, não passamos de servos. E deixa eu falar, isto é honroso demais para nós ainda, sermos chamados de servos de Jesus. É honroso demais para nós. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor. Logo, um membro do corpo de Cristo, ele vive em submissão ao cabeça. Primeira característica, ele vive em submissão. Quanta dificuldade em submeter-se, quanta dificuldade em submeter às autoridades, quanta dificuldade. Mas o cabeça está mandando a informação para o membro. O cabeça está dizendo, é assim, você está conectado em mim. Não é difícil, mas por que tanta dificuldade? Membro ou prótese? Um membro do corpo renuncia a seus desejos, suas vontades e sentimentos, para que a vontade divina seja estabelecida. Neste mundo, meu corpo, minhas regras. Ninguém manda em mim. Eu já saí da caverna. Eu agora estou liberto. Eu sou cauda e não cabeça. Eu sou cabeça e não cauda. Ninguém manda em mim. Isso é o quê? O mesmo sentimento que houve em Satanás. O membro do corpo, ele renuncia a seus desejos, renuncia a seus sentimentos, suas vontades, para que a vontade divina seja estabelecida. João no capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele cresça, mas que eu diminua. Enquanto o meu eu está aparecendo, enquanto Marcos aparece, o nome de Cristo não é glorificado. Todas as minhas habilidades, todas as minhas competências, tudo deve ser utilizado para a glória de Deus. Tudo deve estar a serviço da glória, do reino de Deus. Um membro do corpo, ele é pacificador. Quem é um pacificador aqui? Pacificador é mais do que a paz do Senhor, irmão. Tem pessoas que gostam de ver a fogueira incendiar mesmo. Aparece um vídeo maligno e ele compartilha para o máximo de pessoas ficar sabendo. É alguém que de repente ouve mensagens, fragmenta esta mensagem e de repente publica aquilo que eles querem para manchar, macular a imagem de alguém. Aí o cristão que diz que é membro do corpo de Cristo, tem o mesmo sentimento que houve em Jesus, vai lá e compartilha e deixa a imagem do seu irmão sendo queimada, sendo vilipendiada, e ele diz assim: eu sou um pacificador, eu sou membro do corpo de Cristo. É alguém que de repente é membro até da nossa igreja, mas que dá uma de eu sou, mas eu não concordo com isto e com aquilo. E aí vai para as redes sociais e criam vídeos mirabolantes, maculando a imagem da igreja, maculando a imagem de pastores. Esses não são pacificadores. Esses não são membros do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele, onde tem incêndio, ele apaga. Onde tem contenda, quando ele chega, a contenda cessa. Onde tem heresias, ele chega e dissipa as heresias. Ele tem a sensibilidade do Espírito Santo, e pela sensibilidade do Espírito Santo, ele deseja vidas plenas, vidas cheias do Espírito de Deus. Um membro do corpo de Cristo
é frutífero. Ele dá frutos. E esses frutos demonstram que houve de verdade um arrependimento sincero. Quinto ponto, um membro do corpo de Cristo, ele é limpo de mãos e puro de coração. Ele é limpo de mãos e puro de coração. No coração dele não maquina planos perversos, malignos contra alguém. Ele jamais intentará o mal. Ele não se envolve em questões sujas, em questões imundas que vai prejudicar alguém, ou que vai prejudicar-se. Ele é membro do corpo. Porque ele é submisso, porque ele renuncia, porque ele é um pacificador, porque ele é frutífero, porque ele tem as mãos e o coração puro, porque ele é membro do corpo de Cristo. E é impossível ser membro do corpo de Cristo e não ter essas características. João 17:21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A manifestação de Jesus hoje, neste mundo, é através de mim, através de você. Eu sou membro do corpo de Cristo. Eu estou sendo membro ou prótese? Já fez essa pergunta? Eu estou sendo membro ou prótese? Eu estou diante da mesa daquele que um dia ordenou isto. Façam isso lembrando de mim. Estamos diante de um grande memorial. Estamos sendo membros ou prótese? Qual sentimento há no nosso coração? Qual a direção que estamos seguindo? O que é que temos como prioridade na nossa vida? Quais sentimentos nutrimos, quais pensamentos nutrimos em nossa mente para com os nossos irmãos? A dor do outro é minha dor também? O pranto do outro é meu pranto também? O cair do outro é uma preocupação minha para estender a mão e o levantar? Há em mim misericórdia, compaixão, humildade. Há em mim um coração reto, puro, sincero diante de Deus. Há em mim a preocupação que meu irmão precisa de mim. Há em mim o amor sincero para obedecer à minha liderança. Estamos vivendo um século dos desigrejados, daqueles que não têm mais prazer de estar na casa de Deus, daqueles que não têm mais prazer de celebrar a ceia. Para que celebrar a ceia? Vamos a uma churrascaria, vamos comer muito churrasco em comunhão, e isso já é a ceia. Estamos vivendo num século pós-moderno, onde tanto fez, tanto faz. Cristo está dizendo: eu estou falando nesta noite com os membros do meu corpo. Eu estou falando com os membros do meu corpo. Mas se perderam a sensibilidade, o Espírito Santo está dizendo: eu vou me manifestar uma vez mais. Eu vou me manifestar uma vez mais na minha igreja, e trarei a sensibilidade de volta. O corpo voltará a andar conforme as diretrizes do cabeça. Oh glória! O cabeça voltará a dizer: é isto. Ainda que alguns digam: mas eu não quero desta forma, porque estamos no século 21. Aí o Senhor vai dizer assim: vocês estão no século 21, mas eu sou o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Vocês estão no século 21, vocês mudam com séculos, vocês mudam com eras, vocês mudam com costumes, vocês mudam com leis, mas eu permaneço o mesmo para todos sempre. Corpo vai continuar sendo corpo, membro vai continuar sendo membro, e ele permanecerá sendo cabeça da igreja. Ele vai continuar 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 sendo cabeça da igreja. Ele ainda continuará sendo.
ninguém destituirá ele do trono. Ninguém, sabe por quê? Se o cabeça morre, o corpo paralisa. E em referência a Cristo, ele subsiste sem mim, agora eu não vivo sem ele. Ele permanece o mesmo, inalterável. Agora, se eu me distanciar dele, eu estou quebrado. Eu preciso dele. Por isso, cuidemos um dos outros. Amemos uns aos outros. Permitamos o perfume de Cristo exalar no nosso meio, em nossas vidas. Permitamos o amor nos envolver de tal forma que o mundo olhe para nós e deseje servir a Cristo como nós servimos. Que o nosso objetivo não seja de nos sentir maiores, superiores a A, B ou C, mas de tão somente servir a Cristo, manifestar Cristo nesse mundo que jaz em trevas. Que o objetivo não seja títulos, cargos, posições, mas que unicamente no ministério que Cristo nos confiou, todos aqui têm uma ferramenta, todos aqui têm um talento. Use para a edificação do corpo. É o Espírito Santo em você, é o Espírito Santo na sua vida. Use para a edificação do corpo. Use para que o nome de Jesus seja glorificado. Se qualquer que trabalhar fizer para a sua glória, para seu destaque, não é o Espírito de Cristo, porque o Espírito de Cristo, ele comunica Cristo. Membro ou prótese? Você já sabe quem você é? Membro ou prótese? Tem muitas próteses, hein? Tem muitas próteses. Tem muitas próteses. O Espírito conhece o meu e o seu interior. Não queira ser uma prótese, alguém insensível, alguém que não quer ser submisso, alguém que quer fazer do seu jeito, alguém que quer repartir, alguém que quer se dividir, alguém que quer se excluir. Seja membro, glorifique a Cristo. Seja membro. Já decidiu membro ou prótese? Cadê os membros? Levante as mãos, diga assim: Senhor Jesus, eu sou membro do seu corpo, eu sei que o Senhor me conhece, eu sou membro do seu corpo. Se há alguma insensibilidade em mim, se há alguma dureza de coração em mim, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne e põe em mim do seu Espírito, porque está escrito que quando o seu Espírito se manifestar em mim, eu vou obedecer às suas diretrizes, eu vou obedecer à sua vontade. Diga: Senhor, eu quero viver para a sua glória. Amém. Aplaude Jesus, aplaude Jesus.